pessoal, estamos aqui de volta com mais um podcast do nosso... Posso recomeçar? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast de médico e de louco, um lugar para misturar jaleco e insanidade e falar de questões de saúde geral, saúde mental, trazendo aquelas informações que às vezes no consultório passa desapercebido. E hoje a gente tem um tema que com certeza levanta muito interesse. Nós vamos falar hoje sobre menopausa, que é uma fase da idade da mulher e acaba que isso é muito presente no consultório da psiquiatria, porque existem muitas questões relacionadas à menopausa que aparecem no consultório. Então, para a gente falar sobre isso, eu trouxe aqui uma convidada especial para conversar conosco, doutora Giovana Milhomem, bem-vinda. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre menopausa, que é a área dela, ela domina, sabe tudo de hormônios. E como das outras vezes, a gente sempre imagina um paciente hipotético para a gente falar das coisas. Não, eu já troquei, eu vou te apresentar primeiro. Então vamos. Tá? Então, pessoal, vamos conhecer a doutora Giovana. Doutora Giovana, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui, que eu acho que tem tudo a ver com Brasília, porque eu sou mineiro. E em Minas, a pergunta é de que família que você veio, né? Qual é o seu Aqui não rola essa pergunta, não faz sentido, mas o que rola que faz sentido aqui, de onde você é, doutora? Então, Murilo, muito obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para falar sobre esse assunto, que é um dos meus assuntos preferidos. Eu sou do interior do nosso país. Eu sou de uma cidade chamada Paraíso do Tocantins, bem interiorzinho mesmo do estado do Tocantins, e sou a primeira geração do estado, que é de 1988, e eu nasci em 91. Então, orgulhosamente, venho do norte do país e estou em Brasília há 16 anos. 16 anos. Eu estou aqui desde 2005, já é um bom tempo também. Escuta, eu sempre faço uma pergunta também sobre quem é a pessoa por trás do jaleco. Quem é a Giovana? A pessoa por trás do personagem doutora Giovana. Essa pergunta não é fácil de responder, não. Já definitivamente não é fácil. Nem um pouco. E eu vejo assim, por duas vertentes. Essa pergunta não é fácil de responder porque a gente sempre se coloca na caixinha da profissão, da função. Muito. Então, quem é a Giovana? É a médica? É a mãe? É a filha? É a professora? A gente não consegue, com facilidade, nos tirar das caixas para nos definir. E, por outro lado, eu acho essa pergunta muito difícil porque ela faz você entrar dentro de um íntimo que às vezes está esquecido. Sim. E cair na real de que você não se conhece. Tanto quanto você imagina que se conhece. Esse autoconhecimento é uma jornada que não termina, né? Não. A gente está sempre se construindo, se percebendo. E se eu tivesse que falar assim, quem é a Giovana, eu ainda me vejo muito como essa menina da cidade do interior do Tocantins. Eu venho de uma cidade que não tinha aeroporto. E eu lembro de estar assim entre 8 e 10 anos, criança, brincando na rua, jogando bola com os primos, naquela liberdade de uma cidade interior. E olhar e ver um avião passando por cima da minha cidade. E pensar assim, um dia eu vou voar nesse avião. E também me reconheço como... Você sabia que Deus tem seus preferidos? Como assim? Deus tem filhos prediletos. Você nunca percebeu isso em ninguém, de olhar para a pessoa e falar assim, essa daí é a preferida de Deus, só pode. Eu reconheço que eu sou uma das preferidas, sabe? Reconheço de uma forma muito modesta e humilde mesmo, até porque a pessoa que mais teve dificuldade de aceitar essa bênção foi eu mesmo, por muitas vezes não me sentir merecedora. A gente faz isso, né? É uma questão de auto-invalidação. Exato. A gente precisa de uma certa maturidade para bloquear esses pensamentos, né? E foi muito recente, assim, abraçar e bater no peito e falar, eu sou uma das preferidas dele, que bom. E usar isso de forma grata e reconhecer os dons que eu recebi, reconhecer os privilégios que eu tenho e, enfim, ser cada vez mais grata. Eu sou cristã, né? Ao meu Deus. Então é isso. Sou uma menina do interior e a preferida de Deus. Mas cadê o R? Qual é o sotaque do Tocantins? Tocantins não tem sotaque. Porque o meu fica muito na cara. É curva, porta. O Tocantins não tem sotaque. E a minha família materna é nordestina do Maranhão. Então pega um pouquinho aí pro maranhês. E você fez faculdade aqui? E o meu pai é paulista do interior de São Paulo, onde fala porta, leite quente.
Então foi uma mistura, assim, dentro de um estado sem sotaque. Sem sotaque. Eu estudei em São Paulo e depois eu vim para Brasília. Então, às vezes eu falo porta, às vezes eu falo porta, depende de quem está inteirando. Sotaque brasiliense, né? Sotaque multiforme. Brasiliense, isso. Escuta, e a doutora? Onde é que a doutora brota? Como é que começa sua paixão pela medicina? Como é que a sua carreira começou a ser construída? Murilo, eu não lembro do momento em que eu escolhi ser médica. Realmente, amnésia total, não faço ideia. Eu até costumo falar que foi a medicina que me escolheu, porque eu não lembro do dia que eu a escolhi. Então, desde criança, eu brincava com as bonecas de fazer curativo, eu furava a orelha das vizinhas, totalmente off-label. Eu falava para minha mãe que eu queria ser médica, eu tinha uma paixão, uma admiração, assim, enorme pela minha pediatra. Uhum. E cresci falando que queria ser médica, ali na fase de adolescência isso só se firmou, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui aquela assim, nerd, CDF da frente, que gostava de fazer uma farrinha, mas em sala de aula sempre muito dedicada, muito melhor aluna da sala e tudo mais. E saí da minha cidade para ir para São Paulo fazer pré-vestibular, porque eu queria passar numa faculdade de medicina boa, grande. O Tocantins ainda não tinha essas possibilidades, 18, 19 anos atrás, a gente só tinha a UFT mesmo ainda. E aí fui para São Paulo e foi ali que realmente firmei a decisão de ser médica. Entrei em um ano de sacerdotal, assim, de imersão em estudo mesmo. Eu tive que tirar o atraso de 3 anos do ensino médio de interior do norte. Conheço esse drama. Para concorrer com os meus coleguinhas que vinham do Objetivo São Paulo, né? As melhores cabeças. E no final de um ano prestei vestibular e passei aqui em Brasília. Entrei na faculdade de medicina aqui e foi maravilhoso, assim, sempre foi uma realização pessoal mesmo. Saí da faculdade, já entrei na residência, já passei na residência, mas também passei no serviço militar ao mesmo tempo. E aí eu escolhi servir a Força Aérea Brasileira e trancar a residência por 1 ano. E fui militar no Hospital da Base Aérea por 5 anos e fui residente de ginecologia. Sabia que eu também fui? Você foi militar? Eu também fui da FAB. Mentira! Em 2005 ou 2006. Só 1 ano obrigatório. Só o ano obrigatório. Eu fui voluntária e gostei muito. E fiquei 5 anos porque depois veio uma fase profissional de montagem da minha própria clínica e acabava não dando para conciliar o mundo da medicina particular com o mundo militar, né? Que são demandas completamente diferentes, você sabe bem. Sim. E aí eu optei por deixar a Força Aérea e me dedicar à minha clínica particular. Eu sofro até hoje, sabia? Por conta da sua escolha? Porque bate uma saudadezinha lá? É um sofrimento de saudade, né? Sofrimento de fiz a escolha errada. Eu fiz uma escolha muito certa. Sim. Mas eu sinto saudade. Eu gostava do serviço militar, eu me encaixava, funcionava, era organizado. Eu me dava bem ali dentro, Eu costumo brincar que a minha relação com essa história da vida militar é meio síndrome de Estocolmo. Porque eu deixei a vida militar, fui para a vida civil e hoje eu trabalho no HFA, quer dizer, eu não consigo me desvincular. Não, né? Verdade. Eu gosto muito, e eu gostei muito, e eu aprendi demais. Eu não aprendi a ser médica na faculdade e eu não aprendi a ser ginecologista na residência. Eu aprendi os dois ao mesmo tempo no serviço militar. Eu tive uma oportunidade de ir para o serviço de ginecologia desde o meu 1º ano, antes mesmo de ser residente. E aquilo foi uma escola para mim. Te ajudou também a escolher a residência, muito, né? Muito. E eu trago hoje para a clínica algumas chatices militares. Então, minhas funcionárias trabalham uniformizadas, identificadas, a gente faz briefing, sabe? Então, eu achei muito bom para a minha formação como médica, mas principalmente como pessoa e hoje como gestora. A única coisa que eu achei legal de deixar a vida militar é poder usar a barba. Porque eles são chatos com isso, né? Verdade, não precisar fazer coque todo dia é bem legal. É mais alívio. E a ginecologia? Apareceu aí no seu caminho, ali na FAB? Não. Quando eu entrei na FAB, eu já tinha residência de ginecologia passada e trancada. Entendi. Eu entrei nos 2, eu fiz as provas com 1 mês de intervalo só. E a ginecologia foi assim, eu entrei na faculdade e me apaixonei
no primeiro semestre, anatomia, sistema cardiovascular. E aí eu decidi que eu queria ser cardiologista desde o primeiro semestre. E fui monitora de anato, fui monitora de cardio, depois na radiologia fui para hemodinâmica, fiz estágio extracurricular na hemodinâmica do base. Sempre eu fui focando em cardiologia. Uhum. Quando eu entrei no internato, primeiro rodízio, clínica médica, bloco cardiologia. Eu sofri demais. Por quê? Ou meus pacientes morriam, ou meus pacientes paravam, ou meus pacientes subiam para o CTI. Não tinha aquilo de um paciente que ficou internado 10 dias e recebeu alta com melhora e vai viver muito bem a partir de agora. Aquela previsão da melhora num hospital público, num serviço de cardiologia, era quase zero. Eu trouxe aquilo como verdade absoluta e pensei, eu quero isso da minha vida, eu quero trabalhar com pacientes que eu nunca vou conseguir salvá-los ou melhorar a qualidade de vida deles de forma exponencial. Todo mundo vai ter uma parada cardíaca, depender de captopril a vida inteira e ir para um CTI e fazer uma embolização? Não é isso que eu quero. Uhum. Ok, guardei aquele sentimento comigo, foi frustrante, fiquei decepcionada. E veio o próximo rodízio, ginecologia e obstetrícia, num centro obstétrico do HRG, o hospital que mais fazia partos no DF naquele ano, que não existia o Hospital de Santa Maria. E eu fiz parto, eu cheguei a fazer mais de 30 partos como interna, era um ambiente ótimo, todo mundo nascia, ninguém morria. Uhum. Uma gestante que complicava para 50 partos lindos, felizes e maravilhosos e bebês fofinhos. Eu pensei, bom, esse ambiente é muito mais feliz. Uhum. Aqui eu consigo interferir de forma positiva na vida da mulher, seja na ginecologia ou na obstetrícia, acompanhar essa mulher ao longo da vida, numa segunda gestação, ou quando ela não tiver mais seus filhos, mas entrar na menopausa e fazer a diferença na vida dela. Eu confesso que eu também gostei da obstetrícia. Você? E pois é, gente, geralmente nada os a ver, psiquiatras né? não gostam da obstetrícia. Mas eu adorava o muvuco da sala de parto, aquela coisa, aquela movimentação toda, eu gostava. É alegre. É feliz. Bom, é emocionante com certeza, né? Tem adrenalina. Tem né? adrenalina, não é monótono o negócio. A vida do obstetra nunca é a mesma todos os dias. É verdade. E aí optei pela ginecologia obstetrícia ali no internato, já faltando 6 meses para a prova de residência. Foi ótimo, foi super acertado. Eu só podia fazer uma prova de residência, porque eu estava noiva e ia casar no outro ano. E não tinha como sair prestando residência no Brasil todo, e eu só tinha CESDF. E aí passei em 4º lugar, escolhi o hospital que eu queria, fui para HRT, que era próximo da minha casa na época. E fiz 3 anos, tranquei e depois assumi e fiquei 3 anos lá. E esses 3 anos na ginecologia já propriamente dita, né, ali na faixa de Gaza, de um SUS, eu entendi que obstetrícia era lindo e muito, emocionalmente, muito recompensador, mas que a minha vibe era a ginecologia, principalmente a parte cirúrgica. E aí, quando eu terminei os 3 anos de residência, eu fiz uma pós-graduação em uroginecologia, que muita gente não sabe nem o que é, assim, como é que mistura os dois, urologia com ginecologia, que é uma especialização cirúrgica, onde a gente aprende a abordar pelve feminina, corrigir as disfunções urinárias, as disfunções pélvicas e perineais, tratar prolapsos vaginais, com cirurgias vaginais, cirurgias minimamente invasivas. E aí, da uroginecologia, eu conheci a cirurgia íntima, que é hoje o que eu realmente faço mais no consultório, uma cirurgia plástica, porém minimamente estética, muito mais funcional do que estética, onde eu consigo usar do laser de CO2 de forma muito refinada, para resolver hipertrofia de pequenos lábios, né, que é aquele excesso de pele, excesso de fimose na região genital feminina, e devolver função, estética e autoestima para a mulher. Maravilha. Eu trouxe a doutora aqui exatamente para a gente conversar com as mulheres, que é um público muito frequente no consultório de psiquiatria. Se a gente for colocar número de mulheres e de homens, o número de mulheres é maior do que o de homem. Por várias questões, incluindo o fato de as mulheres serem mais cuidadosas com a própria saúde do que os homens, né? Mas existe uma demanda muito grande e eu te chamei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a fase da menopausa, que é onde, assim, eu tenho muitas pacientes que estão nessa fase e, sim, tem 1 milhão de perguntas que aparecem no consultório que eu acho que você pode nos ajudar a responder e orientar o pessoal com relação a essas questões. E aí, a gente monta
sempre a gente monta um personagem fictício, que é uma pessoa que representa ali muitas outras pessoas, e eu queria que você me ajudasse a imaginar esse personagem. Então, imaginei esse personagem, a Marisa, que é uma mulher ali de 46, 47 anos de idade, ela é uma executiva, uma profissional no ápice da carreira, ela é muito eficiente no trabalho dela, ela coordena equipes, ela é muito articulada, só que ela está muito assoberbada por tudo isso da vida dela, e ela começou a se defrontar com algumas alterações que a preocuparam. Ela sentiu o humor dela mais fragilizado, ela sentia que ela não conseguia controlar direito as flutuações do humor, ela começou a perceber que ela voltava para casa dirigindo e chorando, ela começou a sentir umas ondas de calor estranhas, ela começou a sentir que a pele estava diferente, que o cabelo estava diferente. Esqueceu o que ela ia falar na reunião. Esqueceu a memória, o sono que vai ficando cada vez mais superficial. E aí ela procurou ajuda do psiquiatra, e o psiquiatra disse, vamos também aproveitar e visitar o ginecologista? Então, eu estou desenhando essa personagem. Mas eu queria trazer outras cores para essa personagem também. Sim. Ela também, além de ser uma profissional fantástica, ela é mãe, ela tem 2 filhos, um já casou e saiu de casa e rolou uma pequena síndrome do ninho vazio, e a outra que ainda mora com ela, é adolescente, dá aquele trabalho, reclama do marido que ajuda pouco, e toda essa dinâmica da vida da mulher, e que você conhece por ser profissional, a gente sabe o tanto que o trabalho representa para a gente enquanto profissionais da saúde, o tanto que isso consome da gente. Sim. Então eu desenhei essa personagem, Marisa, de mulher para mulher. Eu vejo a Marisa todo dia. A gente está falando dela aqui, mas todos os dias tem uma Marisa no meu consultório. E cada vez mais frequente. E você sabe que essa mulher, quando ela chega aos 49 anos, nesse auge profissional, com uma família já, filhos adultos, missão cumprida ou parcialmente cumprida, um casamento de anos, que tem cumplicidade, mas às vezes não está na melhor fase de convivência, Sim. justamente pela mudança da vida, pela questão hormonal e tudo mais. Essa paciente, o que mais faz ela sofrer é pensar assim, poxa, eu dediquei meus 20, 30 e 40 para trabalhar, construir meu nome, minha carreira, criar meus filhos, cuidar da minha casa, do meu marido e tal. Agora, que eu achei que ia ser o momento que eu estou me aposentando, meu filho casou, saiu de casa, a outra já é adolescente, meu marido também aposentando que vem, vou ter o meu tempo para mim, o meu dinheiro para mim, o meu esposo para mim, a minha liberdade para mim, agora eu vou viver minha vida. Aí vem a menopausa e fala, peraí, querida, não é bem assim não. Você realmente conquistou tudo isso aí que você me falou, mas eu cheguei. E agora Sim. a gente vai ter que conviver uma com a outra. E as gerações anteriores, Murilo, elas não tiveram nenhuma oportunidade de conviver bem com a menopausa. Se você pensar na sua avó e Sim. na sua mãe, só 2 gerações para trás. A sua avó, tadinha, deve ter vivido fogacho, atrofia vaginal e insônia, achando que estava ficando doida, sendo considerada histérica, a doença Sim. que vem do útero, mas não vem do útero, vem do cérebro, e às vezes perdendo o casamento nessa fase, mal compreendida, encaminhada para um psiquiatra, mediada com remédio controlado, sem ninguém entender o que realmente estava acontecendo com ela. Sua mãe pode ter sido diferente porque ela já pode ter ouvido falar de uma terapia hormonal e outras possibilidades, porém sempre atrelado a terapia hormonal dá câncer, não faça isso, trombose, ou seja, ela tinha uma possibilidade escurecida mediante uma sombra mesmo científica. Sim, que adiantava o que ter a possibilidade se ela não podia usar isso a favor dela? Científica, social, né? Todas essas transformações. Não podia. Ela sabia, mas ela não usou isso a favor dela. Com certeza. Nós, a geração que hoje é da Marisa com 49 anos e a minha que hoje está vivendo os 30 anos, em pouco tempo estará nos 40 também, a gente tem a possibilidade que a nossa avó não teve, com o conhecimento e a segurança que a nossa mãe não teve. E a liberdade de poder falar disso de uma outra maneira que as gerações passadas também não tinham. Não tinham. Então, a nossa geração, essa atual geração da Marisa, mulheres que nos últimos 10 anos transitaram dos seus 40 para os 50 anos, é a primeira geração a receber a visita da menopausa, convidar para entrar, tomar um café e ficar amiga dela. Exatamente. Entendeu? Porque ela vai chegar. É um marco fisiológico.
Lá Exato. em cima, Deus, nosso Senhor, que eu irei conversar com Ele quando nos encontrarmos, botou isso na nossa programação. Exato. Não tem como correr. Pois é, mas é isso que eu queria conversar com você. Assim, é uma fase natural. Natural. Mas que as pessoas tendem ainda a interpretar, de certa forma, como uma doença. Não é. Adoeceu. E é uma fase natural. Menopausa é tão natural quanto menarca, que foi nossa primeira menstruação, tão natural quanto gestação e amamentação e menstruação. Tudo é tão normal e natural e fisiológico igual. E é porque nós mulheres esquecemos, mas o nosso período pré-menarca e a menarca em si e os primeiros anos da puberdade menstruando não foi fácil. Não é fácil para a menina deixar de ser menina mentalmente e o corpo, começar a ter um peito, pelo, ter que usar um sutiã, aí a apontada na escola, aí vem a menstruação, mancha a roupa dela, ela não leva o absorvente para a escola porque ela não sabe nem lidar com aquilo, aí ela falta aula porque ela tá com cólica, TPM, fica inchada, ganha peso. Gente, ela era uma menina brincando de boneca ontem. Isso é muito difícil, é porque a gente esquece. Eu trago essa comparação para minha paciente para deixar ela calma no sentido de você já viveu isso antes. Exato. Só que você estava na mão oposta. Você estava sendo preparada para ovular. Agora você está sendo desligada da sua ovulação. É só isso. Vai ser difícil porque tudo é transição, que é a grande diferença entre climatério e menopausa. Pois é, queria trabalhar esses conceitos também. Lá em 1832, quando eu fiz faculdade, eu acho que os conceitos se modernizaram muito. Eu queria entender o que hoje é o climatério, o que é perimenopausa. Explica pra gente o que são esses termozinhos técnicos, porque eu acho que menopausa todo mundo sabe, mas os outros termos as pessoas não conhecem direito. E é muito simples. Climatério é todo o período. Então a mulher não acorda estradiol lá em cima, ovulando, e amanhã tá na menopausa. Graças a Deus não é assim, senão ia ser nossa expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida da mulher? Menopausa. A gente não ia sobreviver a isso. Então, de forma muito inteligente, o corpo passa anos se preparando para a menopausa. Assim como ele passou anos... Isso é o climatério? Isso é o climatério. Assim como ele passou anos se preparando para a menarca. E o climatério, ele vai começar aos 40 anos. Sério? É marcadinho assim? Marcadinho. Toda mulher, nosso déficit hormonal e nosso déficit de fertilidade, ele já começa aos 35. Mas considerando realmente uma queda hormonal significativa, toda mulher vai ter essa queda aos 40 anos. Toda. Então, com 40 anos começa o nosso climatério, que nada mais é que queda de alguns hormônios, elevação de outros, ou seja, um desequilíbrio hormonal na balança, que vai interferir na frequência da ovulação. E essa mulher vai ovular cada vez menos, vai menstruar cada vez menos, até o momento que ela não vai menstruar mais, e essa última menstruação foi a menopausa. Então entenda que o climatério pode durar 10 anos. Mas o climatério termina com a menopausa? Termina com a menopausa. Entendi. Termina com a menopausa. E a gente divide em pré-menopausa e pós-menopausa. Então, eu vejo a mulher do climatério, que é a transição menopausal, de uma forma, como médica. A mulher que já menopausou, eu já vejo com outros olhos. E a mulher pós-menopausa, ali 5, 10 anos, já vejo com outros olhos. Porque hormonalmente são mulheres diferentes. E aí o climatério é o mais importante. Estou até pensando porque que psicologicamente também, do ponto de vista psicopatológico, eu acho que faz super sentido isso. São 3 etapas dentro de uma grande etapa, né? Isso. Dá para perceber. Estágios. Estágios diferentes. E o que mais importa, Murilo, é o climatério. As pessoas focam muito na palavra menopausa, no nome menopausa, porque eu entendo que ela é, assim, de fácil compreensão. Mas a menopausa foi só o último dia que essa mulher sangrou. Não vai significar muita coisa dentro de 10 anos de déficit hormonal. Porque aquele último dia que ela sangrou não mudou o trabalho dela, não mudou o casamento dela, não mudou o peso dela, a saúde cardiovascular dela. Foi só 3 dias do último sangramento, gente. É marcante, é significativo, é. Mas entenda que o climatério, que ele pode durar até 10 anos, se ele começa aos 40 e essa mulher só menopausa aos 50, ela passou 10 anos no climatério. A média da menopausa da brasileira? A média da menopausa na brasileira,
Há 20 anos atrás, era 52 anos. Isso é um dado da FEBRASGO, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E esse dado ele vai sendo atualizado a cada 10 anos. O último dado que a gente tem é 2022, foi 2012 e 2022. Essa idade subiu para 48 anos. Então, em 10 anos de intervalo entre um estudo e outro, a gente perdeu 4 anos. Ou seja, a menopausa foi antecipada em 4 anos. Isso não é uma coincidência. Dentro dos consultórios, a gente vê cada vez mais mulheres entrando na menopausa aos 46, 48, o que ainda não é diagnóstico de menopausa precoce. E fora isso, a gente vê cada vez mais mulheres com o quadro de menopausa precoce, que é aquele que acontece antes dos 40 anos. E fora isso, existe um limbo, um gap, dos 40 aos 45, que se a mulher entra na menopausa entre 40 e 45, não é diagnosticado como precoce. Mas você há de corrigir que é? Que é precoce. Uma mulher de 42 anos, no auge da vida, menopausar? Gente, na época que eu fiz faculdade, que na minha cabeça foi ontem, mas eu sei que já tem muitos anos, era 51. Pois é, era isso, 51, 52. Hoje a gente já tem 48 anos. Tem a ver com o fato das meninas estarem menstruando mais cedo também? Tem a ver com o fato das meninas menstruarem mais cedo, porque a gente tem uma reserva ovariana que a gente vai usar ao longo da vida. Se você menstrua mais cedo, seus óvulos vão acabar mais cedo, a menopausa vai chegar mais cedo. E tem a ver também muito os estudos que tentam justificar isso, embora nenhum tenha trago uma justificativa plausível ainda estabelecida, trazem mais a influência de fatores externos. Então, má qualidade de sono, estresse oxidativo altíssimo, a má alimentação, sedentarismo, obesidade, hábitos ruins, porque essas mulheres, ao longo das gerações, o que mais mudou, que pode influenciar negativamente a saúde delas, foi o contexto do hábito de vida. Porque em relação a acesso à saúde, acesso a profissionais, medicações melhores, suplementação vitamínica, concorda que elas têm muito mais isso do que a avó teve, do que a bisavó teve? Certamente. Porém, um estilo de vida pior, né? O estilo de vida com certeza pior, os estressores muito maiores, né, da vida moderna. Exatamente. Escuta, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está falando desse período de mais ou menos 10 anos. Quando é que os sintomas aparecem? Porque no iniciozinho eu imagino que passa meio desapercebido, não é muito sintomático, né? Varia. A gente percebe uma diferença de sensibilidade entre as mulheres. E no geral, tanto no climatério, quanto na menopausa, quanto na pós-menopausa. Tem mulheres que vão falar para você que nunca sentiram um fogacho, ou que dormem bem e tá tudo certo. E tem mulheres que com 41 anos já têm o primeiro fogacho. Então, embora o déficit comece aos 40, para todas nós, invariavelmente, a sensibilidade a ter sintomas mediante isso é muito individual. A maioria das mulheres começa a ser mais sintomática entre 44 e 45 anos. E ali, com 4, 5 anos, vem a menopausa definitivamente. Que eu acho que também coincide com a faixa etária que as mulheres começam a aparecer no consultório com esse tipo de queixo. É por volta dos 45, é quando eu acho que parece que começa a incomodar. Parece que começa a incomodar. É quando a mulher chega falando assim, doutor, eu vim aqui porque assim, eu não sou a mesma pessoa mais. Exatamente. E é uma sensação de não conseguir controlar. Ela percebe algumas alterações, mas ela não está mais no controle do tudo. E aí isso vai gerando ansiedade, vem toda uma cascata de coisas juntas, né? Exatamente. E uma coisa importante para falar, Murilo, é que quando ninguém explica dessa forma, e eu acho que fica até pouco compreensível para a paciente entender, porque ela só escuta esse tipo de explicação, que é, você entrou na menopausa porque seu ovário falhou, porque seu útero não menstrua mais. E, gente, a menopausa não acontece no útero e nem no ovário. O útero e o ovário são funcionários, eles são empregados. Quem manda mesmo está lá em cima, hipotálamo e hipófise, 2 glândulas endócrinas do nosso cérebro. Ali é o chefe, ali é o patrão. E aí eu acho que eu vim a sobreposição das nossas áreas. Exatamente. Porque a gente está falando de sistema nervoso central. Isso. E isso eu acho que é uma inovação, gente. Eu acho que é importante perceber isso, que foi uma construção, né, do conhecimento, uma coisa de achar que menopausa é só ovário, para entender que menopausa também é sistema nervoso central, né?
é totalmente sistema nervoso central. Tudo acontece ali, tudo começa ali, né? Nosso corpo tem um sistema lindo, super inteligente, que é o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, o HHO, que é um eixo que liga o hipotálamo à hipófise, e a hipófise, patroa, manda a ordem para o ovário, que é o funcionário, produzir os hormônios que ela quer, no caso, estradiol e testosterona. Então, tudo começa aqui em cima, porque para ter essa produção final de estradiol e testosterona, é preciso um pulso do neurohormônio, que é o GnRH. Ele manda a hipófise produzir as gonadotrofinas, que são LH e FSH, que a gente dosa no exame, e que pelo exame de sangue a gente consegue ver LH e FSH indo lá nas alturas quando a mulher está na perimenopausa. LH e FSH deixam de ter aquele pulso coordenado, porque eles são dançarinos de balé. Na menopausa, não. Eles começam a dançar ali um funk do morro, ninguém sabe para onde vai, misturado com samba. Isso deixa o ovário absolutamente confuso e, obviamente, diminui a produção correta de estradiol e testosterona. Se você foca só no ovário, você só está remediando. Então, a gente tem que tratar a paciente a nível de sistema nervoso central. Até porque estradiol e testosterona produzidos aqui não tem função só sexual. Eles voltam para o cérebro. Exato. Tem um sistema de retroalimentação e um feedback negativo. E eles voltam para o cérebro. E o estradiol é um hormônio importantíssimo para a produção de 3 neurotransmissores: dopamina, serotonina e glutamato. E a progesterona, que também está nessa história, apesar de eu ainda não ter citado ela, é importantíssima para a produção de um outro neurotransmissor, que é o GABA. Esse efeito GABAérgico da progesterona na sua forma de alopregnenolona é o que tranquiliza a mulher. Exato. Ele é um hormônio compensador, estabilizador do sono. Aí a paciente na menopausa começa a acordar às 3h30 da manhã. Não tem GABA. Não tem GABA. Não tem pregnenolona. Tem tudo a ver as nossas áreas, porque a gente está falando dessa mesma... Você citou ali a patroa, o funcionário, a dança. Eu brinco com os meus alunos que no sistema nervoso central tem 2 grandes maestros, que é o GABA e o glutamato, né? Que um acelera e o outro freia. O GABA é o sistema de freio, é o que ajuda a gente a relaxar, é o que ajuda a gente a dormir. Exato. Então, se você altera a produção do GABA, automaticamente você vai perdendo a capacidade de frear. Exato. E aí começam os sintomas de ansiedade, a superficialização do sono. E 2 ações lindíssimas assim dos hormônios a nível cerebral, na sinapse e na fenda sináptica. Então, o estradiol, em cada sinapse de um hormônio com o outro, ou seja, para que haja uma transmissão de informação do raciocínio que você fez, da lista de supermercado que você tem que lembrar, do nome da pessoa com quem você vai conversar, nessa conexão entre um neurônio e o outro, tem estradiol. E na mielinização, ou seja, na condução da informação de um neurônio para o outro, tem progesterona. Falando de uma forma bem simples, mas para explicar que eles também estão atuando ali. E a testosterona, além de ser um hormônio da concentração, da caça, era ele que predominava quando a gente ainda tinha que fugir do predador, enfim, ele é um hormônio importantíssimo para a neuroplasticidade. Quando somos mais jovens, temos mais neuroplasticidade, essa capacidade de aprender, de modificar o cérebro. E conforme a gente envelhece, naturalmente a gente perde a neuroplasticidade. Ok. Só que nas fases de déficit de testosterona, essa neuroplasticidade ela é ainda mais perdida. Tanto que em pacientes com Parkinson e pacientes com Alzheimer, nos estudos recentes agora, mostram que a reposição de testosterona vem de forma positiva, melhorando a neuroplasticidade, atenuando os sintomas da degeneração cerebral. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Pois é para a gente entender que... Tem um termo que num livro que a gente leu que chama Medicina do Biquíni, que eu achei esse termo tão interessante, que é uma visão reducionista da mulher a tudo que está ali no biquíni. Então é o sistema reprodutor e é o seio, e esquece todo o resto da biologia feminina, né? E agora você está trazendo uma visão mais integral, sistema nervoso central e todas as outras funções ligadas aos aspectos de saúde da mulher. Sim, até porque no começo da minha atuação como ginecologista, eu ainda não tinha
1/3 das formações que eu tenho hoje, das experiências que eu tenho hoje, eu já me incomodava de fazer uma consulta para uma mulher, onde a minha função era colher um preventivo, olhar um colo do útero, dizer que estava tudo bem, palpar a mama, olhar a mamografia, dizer que estava tudo bem, olhar para essa mulher e falar, tá tudo bem dos seus exames até ano que vem. Sem um espaço para ela poder se queixar, por exemplo, de libido, de Ou de outras insônia. frustrações com a vida. Insônia, constipação, intestino e saúde feminina também tem tudo a ver. Uhum. E aí ela voltava um ano depois para o mesmo Papa Nicolau, para a mesma mamografia, com exames esses ainda normais, porém ela tinha passado um ano mal, infeliz, dormindo mal, com ressecamento vaginal, perdendo massa muscular, perdendo massa óssea, envelhecendo muito mal. Eu tinha tido a oportunidade um ano antes de ter cuidado melhor dessa mulher, mas não cuidei, porque eu focava no colo do útero e na mama. É importante? É, mas meu Deus, a mulher não é só o que está dentro do biquíni, definitivamente. E isso aí tem um desenho social muito importante. E acho que a gente até pode falar um pouquinho disso, sobre a questão da presença da mulher na formação da ciência. Não tem tanto tempo assim. As turmas de medicina eram só compostas por homens, a mulher não participava do mundo científico, né? E eu acho que a mulher tem muito a acrescentar nesse sentido, de trazer uma percepção um pouco mais ampla da saúde feminina. E historicamente, a gente tem exemplos que hoje a gente vai ler, acha assim uma monstruosidade, né? Darwin escrevia uns absurdos, então todos os nossos grandes mestres assim escreviam absurdos sobre o que é o feminino, a saúde feminina, considerava tudo histeria. Eu ia falar da histeria. Para mim, o maior absurdo é isso, é a histeria e quantos manicômios na época, né, que era a forma que a paciente psiquiátrica era tratada, quantos manicômios recebiam uma mulher que talvez era só uma TDPM, era só um transtorno disfórico pré-menstrual, mas ela era diagnosticada como louca, uma loucura que vinha da entranha, do útero, e ela era internada no manicômio para fazer uma histerectomia. Continuava louca, coitada, até pior. Gente, isso não resolvia nada. Isso não tem tanto tempo. Em Barbacena, se a gente passar, ainda tem uma história da medicina no Brasil, com vários casos semelhantes sendo tratados no manicômio lá de Barbacena. Então, não tem muito tempo, não. E era uma ignorância científica, literal, no sentido mais literal da palavra ignorância. Quem estava tratando aquela mulher também não estava sabendo o que estava fazendo. Coitado! Então, porque a ciência não olhava para a mulher, né? Não. E, inclusive, tem um desenho, tem uma informação que eu acho que é muito importante na construção desse desenho social que a gente está falando, que eu dou aula de farmacologia. Então, muitos exames, muitos estudos sobre fármaco excluíam as mulheres dos estudos. Porque elas oscilam. Porque tinha oscilação hormonal, porque tinha idade reprodutiva. Então, simplesmente, naquela amostra, você excluía todas as mulheres. Então, você fazia os testes farmacológicos só com homens. Então, já tem um apagão científico imenso nisso tudo, né? Você quer saber uma coisa interessante que mostra como a feminilidade mesmo e a compreensão da mulher não era importante até anos atrás? Nós temos descrição anatômica do sistema reprodutor feminino, colo, útero, trompas, ovários, desde os tempos de Da Vinci, desde os tempos de Falópio. De quando você acha que é a descrição anatômica do clitóris? Eu tenho medo de saber essa informação, mas eu com certeza você sabe me dizer. Ah, meu Deus. Você acha que tem mais ou menos de 10 anos? Sério? Eu ia chutar 50, fui muito bonzinho. Não, você foi muito longe. Muito longe. 10 anos? Foi 2014. Doutora O'Connell, uma urologista australiana. Foi ela a primeira a realmente dissecar o clitóris com todo o seu corpo, porque a clitóris não é só a glande, né? É a ponta do iceberg. Então ele tem um corpo ascendente, um corpo descendente, um ligamento dorsal próprio, uma artéria dorsal própria. Ele tem 2 bracinhos, que são os crus, ele tem 2 outros bulbos, que são os bulbos, como se fosse bulbo esponjoso e bulbo cavernoso do pênis. São estruturas realmente análogas. E ele pode ter um clitóris completo, pode ter até 9 centímetros. O clitóris pode ser maior do que muito pênis por aí. E aí, quem é o sexo forte? Pois é, né? Entendeu? Eu acho que a gente tem que evoluir muito nessa desconstrução aí. Mas para você ter ideia, foi um órgão negligenciado, esquecido. Sim. A gente faz o
o mundo científico, os grandes anatomistas, dissecavam ali pertinho e ignoravam ele. Deixa pra lá, isso não serve pra nada. Então é muito recente esse grito de liberdade da mulher, que mistura um grito de liberdade político, social, mas também científico, médico, né? O que ela tem agora de possibilidade na mão dela, mediante um bom médico, um bom personal trainer, uma boa nutricionista, uma boa psicóloga, para que ela tenha qualidade de vida e viva mais tempo e melhor, sem estar fadada a nenhum tabu. Sim. Eu acho muito importante isso que você está trazendo, porque uma das coisas que eu percebo nas minhas pacientes que chegam no consultório nessa faixa etária é uma espécie de carência por validação. Ela sente umas coisas estranhas e ela não sabe, às vezes, nem nomear aquilo, e ela gostaria de entender, então precisa que alguém valide isso e dizer, olha, isso é assim, isso é por isso. Eu acho que é super importante a sua fala nesse sentido, de validar esses sintomas, de entender que isso é normal dentro de um período, tem uma base fisiológica que explica isso, tem uma base neurológica que explica isso. Isso, e de deixar a escolha para ela. Exatamente. Eu falo para minha paciente, tudo isso que você falou, eu desmistifico, eu normalizo, eu simplifico, valido e falo para ela, mas tudo isso que eu te falei que é normal e estava previsto acontecer com você aos 45 anos, não precisa te acompanhar de agora para frente. Você pode fazer tal tratamento, tomar tal atitude, mudar isso na sua vida, mudar isso no seu sono, sair do sedentarismo, deixar de fumar, começar uma terapia hormonal. Você tem N possibilidades para, a partir de agora, não é a menopausa que te rotula. Você domina a sua saúde, o seu bem-estar, e dessa forma você chega aos seus 100 anos. Sim, é exatamente oferecer os mecanismos, as ferramentas para a mulher fazer a escolha que ela deseja, né? Sobre esse negócio da validação, eu queria só dar um exemplo para a gente amarrar isso direitinho, que é uma coisa que ainda acontece muito com os meus pacientes, mas é só um paralelo, tá? Uma ideia para a gente entender o que é isso da validação do sintoma. O paciente com síndrome do pânico, ele tem taquicardia, ele tem vertigem, então ele tem dor no peito, então ele chega lá no pronto-socorro, ele acredita que ele está infartando, ele está com um monte de sintoma. Aí o médico examina e fala, não é nada não, isso aí é da sua cabeça. Isso é a coisa mais horrorosa para dizer para uma pessoa que está ali em sofrimento e falar para ela, olha, isso não é nada não. É nesse sentido que eu estou dizendo que a sua fala é importante. Não é simplesmente não é nada não. É óbvio, e isso está trazendo sofrimento, isso está incomodando, está impactando a qualidade de vida da mulher, então não é nada não serve para a gente mais, não. Né? Isso que eu acho que é o avanço da medicina, da compreensão da saúde. E você sabe que eu acho que até no âmbito de um infarto num PS, isso seria melhor considerado. Na consulta ginecológica de rotina de uma paciente na menopausa, com todas essas queixas, você não tem noção de quanto é frequente essa mulher ouvir que isso é coisa da cabeça dela, isso. Que vai passar, que ela tem que ter paciência porque vai passar, olhar os exames, comparar os exames ali com as referências laboratoriais, que são feitas baseadas em homens de 70 quilos e não em mulheres menopausadas, e olhar para ela e falar assim, não, isso é coisa da sua cabeça, seus exames estão normais, está tudo bem, esse calor aí vai passar. Essa falta de libido, toma um vinho. Vai viajar com seu marido. Essa insônia, não, toma um chá de camomila, dorme mais cedo. Ou então coisa pior, tipo assim, isso é só falta de sexo, essa isso também eu acho terrível. Péssimo. Ou então mas você tá com isso há quanto tempo? Doutor, eu tô sentindo calorão há 1 ano. Isso agora você veio procurar? Isso já faz parte da sua vida, vive com isso. E aí um adentro, calorão é a pior coisa que a mulher pode sentir. Se a mulher chegou a sentir fogacho, ela já está com o sistema cardiovascular e neurovascular dela queimando na fogueira, aumentando o risco de infarto e AVC. Sentiu fogacho, pelo amor de Deus, procura ajuda, porque você já está mal há muito tempo. Vou chegar lá, é exatamente a próxima etapa que eu queria falar contigo. A gente está falando aqui de evolução da ciência, aperfeiçoamento das ideias e dos conceitos de saúde, etc. A gente está vendo agora, saiu recentemente que o conceito de pressão alta diminuiu o valor, então 12/8 já é considerado uma coisa pré-hipertensa. E tudo isso caminha no sentido de ampliar
o que é medicina preventiva. O que é que se dá para fazer antes do problema instaurado. E eu acho que é nessa hora que a sua fala é importante. Eu queria te perguntar isso. Quando é que a mulher, olha, eu tenho que procurar uma ajuda, tem alguma coisa errada, quando é que deve começar esse cuidado? De forma ideal, que é o que eu aconselho as minhas pacientes, eu vou fazer comigo mesma, 40 anos. 40 anos é ali o ponto que tem que começar a fazer. No seu aniversário de 40 anos, já agende as suas consultas necessárias, mude o que... Nunca fiz exercício físico, passe a fazer. Fumei a vida inteira, desde fumar, procure um médico para te acompanhar os próximos 30, 40 anos da sua vida. E outra coisa misteriosa também no conceito médico é isso da questão do uso dos hormônios. A gente vê um preconceito gigante sobre isso ainda, né? Graças a Deus está caindo por terra. Está melhorando, Graças né? a Deus e a ciência está caindo por terra. Você chegou a comentar sobre isso, o hormônio, câncer de mama não usa. Eu acho que a minha formação era bem desse período. A minha também foi. Então era um tema, assim, todo um tema, usar hormônio. Tem um estudo sobre nós que chama The Blinding Generation, a geração cega de médicos cegos em relação ao benefício da terapia hormonal. Porque a gente realmente foi cegado, uma vez que isso não nos foi ensinado na nossa época de graduação, pós-graduação e residência, poxa, a gente é cego para esse assunto, né? É igual lipedema. Eu estudei lipedema na faculdade e agora é uma das doenças mais faladas. Então a gente ficou cego para isso por um tempo. Sei que tem alguns diagnósticos também dentro da psiquiatria. Ah, certamente. Que quando você estudou, nada lhe foi dito e veio à tona agora. Então essa questão da terapia hormonal formou uma geração de médicos cega, e deixou uma geração de pacientes também, não só cegas, mas amedrontadas. E isso tudo é fruto de um estudo que foi muito mal desenhado, que é o WHI de 2002. Esse estudo, ele usou hormônios péssimos, em um grupo nada controlado, sem controle de idade, de peso da paciente. Para você ter ideia, os 2 hormônios usados no WHI 2002, um era o estrogênio e equinos conjugados. É um estrogênio tirado do xixi da égua. E o outro, a progesterona, era uma medroxiprogesterona. Nem existe na farmácia mais, se você quiser comprar. Medroxiprogesterona, que é uma progesterona similar a um corticoide. Então pegaram um grupo de mulheres nada homogêneo, tinha uma mulher de 40 e uma de 70. Meu Deus. Tinha uma magra e uma com sobrepeso. Botaram tudo no mesmo grupo, colocaram estradiol de égua, progesterona, corticoide nessas mulheres. Você, professor de farmaco, qual é a chance disso dar certo? Gente, a chance disso dar certo não existe. Isso não vai existe. dar errado. Vai dar errado. E aí o estudo foi lançando dados preliminares, e os dados preliminares eram: aumentou o risco cardiovascular, aumentou a chance de trombose venosa profunda, aumentou o risco disso e daquilo. Lógico! Isso virou verdade, né? Isso virou uma verdade. Esse estudo ele foi redesenhado, foi mudado a classificação, a qualidade hormonal, as pacientes foram segmentadas em grupos, e ele deu uma continuidade aí até 2012. Em 2012 saiu WHI novos dados. E os novos dados vieram falando assim: gente, realmente, aquele de 2002, vocês esquecem? Ops, errei, deixa pra lá. Na verdade, agora a gente viu que a terapia hormonal, ela é benéfica, ela traz uma proteção cardiovascular para a mulher, não aumenta o risco de câncer de mama, desde que no grupo tal, hormônio tal. Trouxe dados muito mais fiéis, sabe, para nós. E do WHI 2012, aí sim, nós temos estudos muito mais bonitos, robustos, organizados, que mostram numericamente como a terapia hormonal protege a mulher, o cérebro, o coração, os ossos, os músculos, e que o que tem relacionado a câncer de mama vai dizer respeito a um tipo muito específico de tumor, naquela paciente, daquele tumor, daquele jeito. Não é de forma generalizada. Pacientes com câncer de mama podem fazer terapia hormonal. Então, dá um momento dramático da entrevista aí. Todos, Giovana? Não. Mas ela vai ter uma luz no fim do túnel, vai ter algum hormôniozinho que vai servir para ela, isso pode ter certeza. Tá vendo, gente? Não deixe de procurar um profissional que saiba do assunto. Às vezes a pessoa está sofrendo coisas ali que não precisava, né? Isso. Escuta, e essa terapia hormonal, a gente está falando aqui de uma... eu vou voltar lá naquela... iniciozinho, a mulher dos 40,
está começando o quadro. Ah, sim. Como é que é? Começa como? Começa fazendo o quê? Que dica que você dá? Como é que funciona? Esse é o melhor momento, Murilo. Então, toda mulher com 40 anos tem que procurar entender como estão seus hormônios naquela fase. E se já for digno de alguma reposição, começa com 40, independente dos sintomas, tá? Ah, Essa é isso a é interessante. orientação, essa é a orientação. Agora, se a gente for considerar de forma médica qual o melhor momento para começar uma terapia hormonal, é no climatério. Não é na menopausa, pós-menopausa. No climatério, ainda onde há uma produção própria, mesmo que é uma produção oscilante, é uma produção incerta, mas o ovário de vez em quando ainda entrega um estradiol, ainda entrega uma testosterona. A terapia de reposição hormonal vem só para complementar, ou seja, são doses menores do hormônio, numa intenção de complementação, para o corpo entender assim, o ovário só produziu 2 estradiol hoje, mas veio dali outros 10. Beleza, a gente tem o que a gente precisa. Feedback negativo, LH e FSH se mantêm mais estáveis. Então, um melhor momento que seria oferece... uma forma assim de oferecer uma sincronia melhor, né? Isso, exato. Interessantíssimo. E é TRH. Existe uma diferença entre TRH, terapia de reposição hormonal, e TSH, terapia de suplementação hormonal. Isso confunde muito as pessoas, porque hoje a gente vê um erro, até da parte da prescrição médica, fazendo muito terapia de suplementação hormonal. Quem é que precisa de uma terapia de suplementação hormonal? Um atleta. Ela é digna de uma TSH, porque ela precisa de um desempenho, de uma performance, e aquilo é a vida e é o trabalho dela. Ok. Uma mulher igual a Marisa, 49 anos, ela só quer continuar trabalhando bem, viver uma vida... no ápice da carreira, no ápice gente, da tá carreira, lá. ela quer continuar entregando no trabalho, ter paciência para a filha adolescente, ter libido para curtir com o marido. Ela só quer isso. Ela precisa de uma suplementação e ir lá para cima de... Não, ela precisa de TRH, terapia de reposição. É entregar para o corpo dela o que ele produzia 5 anos atrás, 10 anos atrás. Porém, agora ele não produz mais. E aí a gente dá uma enganadinha no corpo. E que bom, porque essa inteligência, essa racionalidade quem nos deu foi Deus. O mesmo que decidiu que ia ter menopausa, ensinou. Não, mas a gente vai saber. Vai ter alguns lá na Terra que vão saber como manejar sua menopausa. Procure por eles. Então, começar no climatério é o melhor momento. É onde a mulher tem mais benefício clínico e mesmo perceptivo na qualidade de vida. E aí, doutora, eu tenho 5 anos, 10 anos da menopausa. Não sabia disso antes. Posso começar minha terapia hormonal hoje? Pode. E sempre existe uma janela que era até 60 anos ou 10 anos pós-menopausa. Essa janela já caiu por terra há muito tempo. O que a gente tem que entender hoje é o microambiente que vai receber aquela terapia hormonal. Então, é uma mulher que menopausou há mais de 10 anos, mas ela teve a menopausa com 47, ela só tem 57. E aí, ela vai ficar sem terapia hormonal? Ela ainda tem pelo menos mais 30 anos de vida aí. Exatamente. Aí a gente tem que analisar ela bem individualmente. Como que ela está de forma metabólica, neurológica, psicológica e tudo. É válido neste microambiente, nesse aquáriozinho, entrar com uma terapia hormonal? Se sim, ela pode fazer a terapia hormonal mesmo fora da janela. Agora não, ainda é uma paciente que tem uma obesidade, um diabetes descompensado com uma hipertensão, uma síndrome metabólica no geral. É uma paciente que há 3 anos atrás teve um AVC, um infarto. Opa, então vamos cuidar primeiro de desinflamar, tirar ela do risco que ela tem da doença crônica, independente de terapia hormonal ou não, emagrecer a paciente, trazer um cardiologista, um neuro para o tratamento junto, isso é integrativo. Quando essa mulher estiver bem, o aquário limpinho, equilibradinha, vale a pena entrar com a terapia hormonal para ela também. Exatamente, isso aqui tem uma visão integral, né? Escuta, agora a gente chegou no momento que a gente chama de bate e volta, é a hora que a gente troca de lugar, é a hora de você me apertar com algumas perguntinhas. Vixe! E agora, e aí o desafio é comigo, eu vou tentar esclarecer. Tá bom. Então, e é bate e volta assim, perguntas rápidas? Do jeito que você mandar. Do jeito que eu quiser. Você é livre. Então tá, primeira pergunta, bem correlacionando a nossa conexão de especialidade. A paciente bipolar e a terapia hormonal. Bem-vindo. Pois é, uma coisa que você trouxe na sua fala, que eu acho que é importante, é de saber que cada paciente é um aquáriozinho. Então, criar regras para
estabelecer isso para todo mundo é muito complicado, porque a bipolaridade, ela é multifacetada. São várias doenças que a gente chama de bipolaridade. Então, assim, grosseiramente falando, o bipolar tipo 1, que é aquele que geralmente faz mais quadros maníacos, é mais agitado, esse paciente é mais sensível a qualquer substância. Por exemplo, a gente não pode usar um antidepressivo porque existe o risco de ele fazer uma virada maníaca. A gente tem que evitar substâncias que sejam estimulantes porque existe o risco de uma virada maníaca. Então, você tem que ter uma conduta muito mais conservadora com o paciente bipolar tipo 1. O tipo 2, ele, por exemplo, ele passa mais tempo da vida deprimido do que tendo qualquer outra fase. Então, ele fica muito tempo deprimido e são depressões mais graves, arrastadas, mais sintomáticas, que aí eu acho que sim, eu acho que é possível. Então, não existe uma resposta certa para todos os bipolares. Mas não existe uma proibição. O paciente bipolar não pode fazer TRH. Não tem uma proibição. Entendi. Até, por exemplo, quer ver um tema polêmico que no último congresso que eu fui, que era paciente bipolar grávida. A paciente é bipolar grávida e com sintomas de TDAH. Você faz metilfenidato ou não faz metilfenidato? Conclusão do estudo era, tem que fazer caso a caso, sempre cuidando das doses, que eu acho que é outro conceito que você trouxe na sua fala também, e isso na minha vida prática é todo dia. Eu tenho que falar a mesma coisa. Gente, efeito colateral, quase todos eles são dose dependente. Então, se você usar uma dose pequenininha, você não está passando por aqueles efeitos colaterais todos, que é o que você trouxe na questão dos hormônios também. Concentração mínima eficaz. Exatamente. Então, muitas vezes é possível usar os fármacos desde que você saiba manejar, que você tenha experiência, você saiba usar as doses certas para cada indivíduo. Então, assim, essas fórmulas zonas de bolo, elas sempre me incomodam, assim, as receitonas. Porque não funciona. Cada ser humano é um universo inteiro de possibilidades, né? A mim também. E o mundo da psiquiatria, ele é muito uma alfaiataria medicamentosa, né? Sim, totalmente. E o mundo da terapia hormonal também é uma alfaiataria. É muito difícil eu ter duas pacientes usando exatamente a mesma quantidade de progesterona, testosterona, estradiol, e às vezes ela está usando ocitocina também. Então, às vezes ela está usando levotiroxina, que é hormônio, é da tireoide, mas é hormônio. Sim. Então, naquele arranjo hormonal, que às vezes alguma paciente vai estar usando 3 tipos de hormônio, outra vai estar usando 6 tipos de hormônio, isso é individualizado, é muito difícil que eu tenha pacientes usando a mesma dose igual de tudo. Exatamente. Muito, muito mesmo. E eu acho que isso que vem do refinamento profissional é você saber fazer a individualização do tratamento. Conhecer aquele paciente, e uma coisa que é importante, eu falo para os pacientes, faça acompanhamento, vá no mesmo profissional, porque aí a gente começa a entender você melhor, a gente começa a entender como é que o seu organismo responde, a gente começa a ter uma acurácia maior da prescrição, né? Isso. Por isso que é importante você fazer acompanhamento com o mesmo profissional, para que ele conheça você bem. Isso é um relacionamento. É um relacionamento. E todo relacionamento precisa de tempo. Precisa de tempo, é uma construção, né? É uma né? construção. Mas eu acho super importante isso, de ter um acompanhamento da pessoa ter a certeza de que vai encontrar em você as respostas, que vai ser ouvida, né? Que você vai valorizar o que ela está trazendo. Sim. E aí é uma troca mesmo. Tá bom. Escuta... eu tenho mais uma pergunta. Diga. Essa foi a pergunta que eu fiz de colega para colega. Pode fazer a pergunta que você quiser. Sempre me intrigou essa questão da bipolaridade com a terapia hormonal. Agora, a outra pergunta que eu tenho é para o Murilo. Certo. Como você viu a menopausa da mulher mais importante da sua vida, que foi sua mãe? Gente, de uma perspectiva... De filho. De filho, foi difícil. Foi muito difícil, porque coincidiu com uma fase da vida dela já peculiar, muito sofrida. Então, foi muito difícil assim, acompanhar essa fase da vida dela. E é sempre difícil para a gente ver os pais da gente envelhecendo, né? E perceber como as coisas vão se transformando, mudando com o tempo. E minha mãe é uma mulher muito discreta. Então, ela verbaliza muito pouco. Então, a gente percebe as coisas em comportamentos sutis e ela segura a onda. Eu acho que ela tem muito... Minha mãe é minha heroína. Posso ter que falar que eu choro. E ela tem muita fibra. Ela aguenta muita coisa. Ela foi aquela mulher treinada para dar conta de tudo. E eu acho que ela fez isso. Ela silenciou
e deu conta, apesar dos sintomas, sabe? Então, na perspectiva de filho, hoje também olhando, né, retrospectivamente, porque não tinha maturidade nem conhecimento suficiente para interpretar aquilo naquela época, mas hoje olhando para trás, eu vejo que impactou muito na qualidade de vida e sofrimento que poderia ter sido abreviado, melhorado, com um acompanhamento bem feito, sabe? Tá? Dói um pouquinho. Dói. Não era para fazer você chorar, desculpa. Não, mas é porque, gente, minha mãe realmente admiro demais. Ela foi uma mulher muito firme, a gente vem de uma família muito pobre. E minha mãe sempre, assim, sabe aquela coisa assim, eu vou formar meus filhos. 3. E ela formou os 3 com muita labuta, muita luta. Você falando da cidadezinha do interior, também vem de uma cidadezinha do interior, então isso tudo pra gente foi, assim, muito complicado. Eu, particularmente, entrei na escola, eu já tinha 11, 12 anos de idade. Então, eu fui alfabetizado em casa, pela minha mãe. Então, assim, e eu acho que essa fibra que ela tinha e essa crença que ela tinha na educação foi o que salvou a nossa família. Entendeu? Como assim? Ela foi muito firme, porque meu pai não era um pai muito presente, então ela fez o papel, eu chamo ela de pai. A minha também é um pai. Fez papel de pai e mãe. Então, assim, minha mãe é uma mulher que tem uma fibra sensacional. E muito... Minha mãe é uma lady, assim, super delicada. E ela fala hoje? Eu passei por isso. Eu tive calorão. Não, ela é bem discreta Discreta, mesmo. é lady. Ela não vai falar isso. Mas a gente sabe. E hoje minha mãe já está mais velha, já tem 70 anos, né? Então, hoje já estão começando a aparecer outros problemas também. E eu fico assim, rola uma certa culpa pregressa da gente, enquanto médico, né? Se eu tivesse ajudado ela naquela época. Mas a gente sabe que é um pensamento fantasioso da cabeça da gente. Exato. Não tinha condição. Não tinha como. Não dá para voltar isso. Sim. Mas minha mãe é minha heroína. É uma mulher fantástica. Muito forte, muito firme. E professora. Então, foi uma vida de muita ralação. Por isso que a gente está falando um pouco dessa mulher, que eu acho que minha mãe tem um pouco da Marisa, com certeza. Com certeza. Minha mãe é meio Marisa. Só que no caso dela, ela foi a Marisa caladinha, né? Caladinha. Na dela. Mas a gente está falando uma coisa meio geracional, eu acho que da geração da minha mãe, era um pouco disso, muito invalidada. Você não podia fazer essas queixas, porque o povo fala, é frescura, é coisa da sua cabeça, e aprendeu a silenciar para sobreviver. Sim. Eu acho que minha mãe é essa Marisa, entendeu? Que se calou e ficou firme e deu conta do recado. Então, ela é essa mulher. E essas mulheres, elas devem ser muito honradas por mulheres como eu e as da minha geração, porque o que elas sofreram caladas, a gente não vai sofrer. Isso é importantíssimo. E a gente só está aqui porque elas passaram. Elas passaram, elas viveram, elas superaram, elas conquistaram, pediram por um espaço que às vezes não foi dado para elas imediatamente, mas já foi dado para quem veio na sequência. E hoje a gente não precisa sofrer calado. Exatamente. E isso é que é o mais importante. É por isso que a gente está falando com essas Marisas, para que elas não sofram caladas. E que para entender que até para o sintoma muito subjetivo, que é psicológico, não é frescura, não é coisa da sua cabeça, porque eu vejo muito isso nessa mulher, sabe? A necessidade de ser validada nos sintomas dela, dos mais subjetivos até os mais clínicos, mensuráveis com um exame de hormônio no sangue, até sintomas que não são mensuráveis. O humor que vai deprimindo aos poucos e ela começa a perder o prazer com as coisas que ela gostava. Sim. E ela se questiona, meu Deus, o que eu fiz? Sou eu que não estou dando conta? Será que é só comigo? Sendo que não é, né? Existe um oceano de Marisas. Eu não saberia quantificar na população brasileira quantas Marisas a gente está falando. Não sei ainda. E eu deveria ter pego esse dado para trazer. Mas, de agora até 2030, pesquisa aí. O número de mulher na menopausa no Brasil de agora até 2030. Só joga assim no Google que ele vai te falar. O número cresceu porque a expectativa de vida aumentou, então também o número... Exato. O que acontecia antes, em 1950, por exemplo, é que a expectativa de vida da mulher era 55 anos. Então, exatamente. Ela ia a óbito junto com a menopausa. Não tinha como viver, sentir a menopausa. E hoje, não. A nossa expectativa de vida é 82 anos. Uhum. Então, considerando que a menopausa foi aos 50, não estou considerando que ela está vindo cada vez mais cedo.
considerando a menopausa aos 50, são 32 anos de vida na pós-menopausa. Exato. Então, é muita vida É que muita tem que ser vida. vivida Com qualidade. com qualidade. Exatamente, é disso que a gente está falando. E assim, outra coisa que me incomoda na ciência, e aqui eu estou falando até para a minha própria classe, os psiquiatras, e também uma falha da nossa formação, da nossa época, a gente tem uma mania de ainda entender organismo, o que é orgânico, do que é mental, separados, né? E não tão separados, gente. Eu explico assim, você pega uma moeda e você vai colocar ela na chama, tem como você falar assim, ó, eu vou esquentar sua cara. Não. Você esquenta cara e coroa ao mesmo tempo, não é? É. É por isso que eu acho que o tratamento hormonal não invalida, não é incoerente com o tratamento da psiquiatria. Não mesmo. São áreas complementares, né? Totalmente. Muitas vezes eu pego pacientes que estão usando antidepressivo comigo e oriento, olha, busca um ginecologista, faça uns exames, porque não é incoerente, não é, incompatível. Não estou dizendo, é só hormônio, né? As duas coisas estão conectadas. Exatamente. Na sua formação você viu essa dicotomia também, corpo e mente, né? Totalmente. E dentro de corpo, setores. É um coração doente. São 2 rins que não filtram. É um fígado esteatótico. É um ovário infértil. Uhum. Segmentar o físico também, sendo que dentro do físico é tudo interligado. Exato. Exatamente. Acho que você tem direito a mais uma pergunta. Murilo, olha só, eu tenho muitas pacientes no consultório, vivendo essa fase do climatério e da menopausa. Elas não têm ansiedade nem depressão, mas tomam remédio para dormir. Geralmente Zolpidem ou Donarém. E aí, quando elas chegam na consulta comigo, já usando essa medicação que foi passada assim, aquela história. Você não tem nada não, mas toma esse remedinho aqui para dormir. Foi passada assim. Eu explico que, começando o tratamento hormonal, principalmente a reposição de progesterona na via oral, os neurotransmissores e tudo, eu vou desmamá-la do remédio para dormir. E aí elas ficam desesperadas, pelo amor de Deus, não desmama meu Zolpidem, senão eu não durmo nunca mais. Eu tô errada? Essa Marisa chega até mim, com certeza. Também? Eu brinco, eu chamo agora de sinal da pérola. É quando ela põe a mão no colarzinho de pérola assim, mexe em tudo, mas não mexe no meu Zolpidem, não, e põe a mão no colar de pérola. Desse jeito. Tá errado orientar essa paciente que ela pode desmamar dessa medicação? De jeito nenhum, tá num médio prazo, lógico, não é de uma noite para outra, com um bom acompanhamento da terapia hormonal junto com o psiquiatra, e um dia ela não depender de Zolpidem mais, é possível? Nossa, super. Não só possível, como necessário. Particularmente o Zolpidem. A trazodona, que é o Donarém, é mais tranquilo, mas o Zolpidem, por ser um indutor do sono, teoricamente, ele é para ser usado num período curto de tempo, mas não é o que a gente vê. A gente vê o uso de Zolpidem indiscriminado. E aí tem até um viés farmacológico nisso, porque o Zolpidem, inicialmente, ele era de receita branca, ele não era receita azul, ele não era tarja preta. Então, ele se disseminou demais, então teve muita prescrição, assim, sem uma investigação bem feita e tal, e as pessoas viciam, de fato, em Zolpidem. Então, eu concordo, sabe? Eu acho que o Zolpidem tem que ser mesmo um tarja preta, tem que ser um remedinho da receita azul, porque não é um fármaco qualquer, gera dependência, tem todas as alterações de sono que um indutor do sono faz. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que é plenamente possível e necessário fazer o desmame. Muitas vezes o uso desse tipo de fármaco, ele é para uma situação específica ali, de um momento muito tenso da vida da mulher, não é para usar todo dia. A gente vê também uma espécie de medo profuso de não dormir, que faz com que ela justifique, não, mas eu tenho que tomar. Mas aí eu acho que rola das terapias conjuntas, da gente ir substituindo um remédio pelo outro. Né? Zolpidem, eu sou super favorável, eu acho que tem que tirar Zolpidem. E esse mesmo comportamento de dependência, você não vê com trazodona. Então, certo. Muito mais fácil. Mas sim, eu acho que é importante a gente tirar indutor do sono. A gente vai falar hoje de sono, e no próximo episódio nós vamos falar sobre sono, e a gente vai ver que existe uma série de mudanças comportamentais que auxiliam no sono. Então, não podemos reduzir tudo isso ao uso de um remédio. Isso a higiene do sono? Higiene do sono. Ei, gente, não percam esse próximo episódio. Né?
E aí a gente volta no mesmo assunto de sempre, sabe? Rotinas, bons hábitos, atividade física, alimentação bem feita, né? É o que eu falo, é o feijão com arroz bem feitinho. Bem feitinho. Uhum. Não tem muito segredo, né? Escuta, agora eu tenho uma pergunta para você. A gente está falando dessa interface entre psiquiatria e a ginecologia. Uma apresentação que eu vejo bem comum também são os sintomas de fibromialgia. Como é que você vê isso? Em que faixa etária que você percebe que isso aparece para você? Bom, antes falando que fibromialgia eu vejo hoje como uma doença somática. Ela nunca vem sozinha, sempre tem algum outro tipo de dor associado, algum tipo de trauma associado. E eu percebo muito nessa mulher de 40 para 50 anos, assim, nunca teve fibromialgia, gatilhos de dor, nada do tipo. Faz 45 anos começa. Uhum. Uma dor crônica, uma dor relacionada ao estresse, uma dor relacionada ao dia que dormiu mal, aí começa naquele dia, mas dura uma semana. Recebe um diagnóstico de fibromialgia, às vezes correto, às vezes super diagnosticado, não era bem aquilo. E são pacientes que se dão muito bem com a terapia hormonal. Interessante. E estou falando de terapia hormonal básica, progesterona, estradiol, testosterona, e estou falando também de NADH. Você já ouviu falar do NADH na fibromialgia? Não. O NAD, ele é um cofator, vem ali naquela cadeia da produção do ATP, NADH, NMN, coenzima Q10. E o NADH, além de ser importante a nível mitocondrial para a produção de energia, ele é dopaminérgico. Então, ele deixa mais dopamina livre na fenda. E isso cursa com melhora das crises de dor da fibromialgia. Todas as minhas pacientes que vêm para terapia hormonal, elas também recebem NAD, tem uma melhora enorme. Eu tenho pacientes que chegaram para mim, e eu estou pensando de uma específica que mora em Manaus, e ela vem em Brasília só fazer a terapia hormonal aqui comigo. E ela teve fibromialgia a vida toda, começou antes dos 40, inclusive, um diagnóstico bem fechado, com tender points bem marcados e tudo mais. E começamos a terapia hormonal dela. Há 5 anos ela está sem crise. Legal. Ela usa doses mais altas de progesterona e usa o NAD também, doses mais altas, e está ótimo e estável. Só um exemplo de vários, e a gente tem um estudo que mostra o efeito benéfico do NAD em doenças crônicas, em doenças que cursam com dor crônica, a fibromialgia sendo uma delas. Quando você falava, eu já estava fermentando coisas aqui na minha cabeça sobre a dopamina, né? Que é um sintoma que é comum, que vai unir isso tudo que eu vejo, é aquilo que na fibromialgia a gente chama de fibrofog, que são esses sintomas cognitivos, né? É a memória que dá umas derrapadas, o foco da atenção que não está legal. Falta da dopamina aí. Dopaminérgico, completamente dopaminérgico, né? Interessante. Muitas vezes no tratamento da fibromialgia, a gente procura voltar um pouquinho dessa dopamina, usando, por exemplo, a duloxetina, para melhorar esse sintoma cognitivo, que é muito comum também na mulher nessa fase. Muito comum. Isso é verdade. O brain fog, né? O brain fog, exatamente. Aquela névoa mental. Opa, o que eu vim fazer aqui? Ah, já sei. Aí a Marisa executiva fica altamente frustrada, Coitada, porque sempre teve um desempenho absurdamente... Tem uma reunião ali com um investidor de fora que trouxe 3 bilhões para investir no Brasil e ela esquece a palavra no meio da reunião. Exatamente. E detalhe, você sabe que ali por trás, na ancestralidade subconsciente dela, ela está pensando, eu tenho que me desempenhar muito bem nessa reunião, que a minha avó não chegaria a esse cargo nunca. Exatamente. Que a minha mãe não chegaria a esse cargo nunca. Eu cheguei, eu tenho que arrasar. Exatamente. Aí vem um brain fog e ela se culpa por tudo. Tem um monte de camada nisso, né? Por exemplo, de camada. No caso da Marisa, uma mulher executiva, geralmente comandando homens, a mulher ainda se cobra, né? Pô, eu tenho que provar que eu sou capaz, só por ser mulher. Então ainda tem essas camadas todas, né? Se sobrepondo. Muito bem. Gente, seguinte, hoje a gente falou sobre menopausa e eu queria que a doutora desse os recados finais. O que é chave aqui, ó? O resumão chave. Quais são os pontos importantes, as mensagens que você quer deixar para as nossas pacientes ali de uma clínica de psiquiatria e psicologia? Então, olha só. Primeiro é que você não está louca. Isso não é loucura, isso não é histeria, isso tem um diagnóstico. É uma fase, se chama climatério ou perimenopausa. E essa fase vai
fechar, ele vai finalizar com a menopausa propriamente dita. Nesse período que pode durar até 10 anos, cuide da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. É o melhor momento para você procurar por uma terapia hormonal ou por uma terapia hormonal, se a hormonal não for bem-vinda, para ter qualidade de vida e atravessar toda essa fase do climatério se sentindo bem, mantendo a sua performance, o seu trabalho, o seu relacionamento, a sua sanidade mental, literalmente. Dá para ser feliz na menopausa. Inclusive, dá para a menopausa ser a fase mais feliz da sua vida. E é a nossa, voltamos a Marisa, que está lá no ápice da carreira dela, né? A Marisa está de consulta marcada lá no consultório. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrado. Obrigada Como é a que as você. nossas pacientes te encontram, doutora? Quais são seus contatos? Podem entrar em contato comigo pelo Instagram, é o meu nome, é @doutora DRA Giovana Milhomem. Lá no Instagram tem link que vai direto para o consultório, se quiserem agendar uma consulta comigo, mas principalmente no Instagram eu disponibilizo muito conteúdo informativo, que é uma das minhas missões, não só atender no consultório, mas também levar informação para quem às vezes não vai ter a oportunidade de estar na minha mesa comigo, mas pode, através de uma informação minha, mudar alguma coisa na própria vida. Então sigam, ali eu coloco muita informação, muito conteúdo, muita dica. E estou aqui em Brasília, no setor hospitalar sul, à disposição para vocês. Valeu, doutora. Muitíssimo obrigado. Gente, fica a mensagem, olha só. Menopausa não é só ovário. Menopausa é cérebro também. Total. Então vamos cuidar da nossa saúde e nos vemos depois no episódio sobre insônia, que eu vou contar a continuidade da história da Marisa. Valeu, pessoal. Até mais.